Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Isaías capítulo 15, a predição da ruína de Moabe. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibom, aos lugares altos para chorar. Por Nebo, por Mededa, clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas, e toda barba será rapada. Cingir-se-ão de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos gritando e chorando abundantemente. Assim Hesbom como Eliabe andam gritando, até já se ouve sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, e a sua alma lhes será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Zuite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará os seus limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescenta mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Isaías capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá no deserto até o monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vaus de Arnon como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como a noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem comigo os seus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos a soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor, porém as suas mentiras não serão firmes. Portanto Moabe clamará por Moabe, todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Hareset, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Hesbom enfraqueceram, a vinha de Sibma, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a jazer e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer, a filha de Sibma. Rogar-te-ei com as minhas lágrimas ao Hesbom, e Eleale, porque o júbilo dos seus frutos de verão e da tua cega desapareceu. Fugiu a alegria, o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se cantam, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Por isso no meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Heres. E será que quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Essa é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos dos assalariados, será envelhecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Isaías capítulo 17, a profecia contra Damasco e Efraim.
Ó peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que se deitaram sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana de trigo e com seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porque te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, plantarás formosas plantas, e assentarás nelas ramos estranhos. E no dia em que as plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote. Mas a colheita voará do dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para sempre. Serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que é levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Essa é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías, capítulo 18, a destruição da Etiópia. Ai da terra que assombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes. A um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, o vereis. E quando se tocar a trombeta, ouvireis, porque assim me disse o Senhor. Estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega, porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e passada a flor, as uvas verdes amadurecerão. Então com foice podará os ramos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra. E sobre eles venerarão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura, de pele lisa, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Isaías capítulo 19, a profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles.
Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, e reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras do rio, e tudo que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábio, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem agora ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Zof, eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de se levantar contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor do Egito, e ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas ações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito. E os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com eles. Naquele dia Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Isaías capítulo 20, profecia simbólica contra os egípcios e os etíopes. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod, guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim fez, indo nu e descalço.
Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes a sua presença, como também dos egípcios a sua glória. Então os moradores dessa ilha dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? E vamos ficando por aqui. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.